Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre Ele seja louvado. Paz e unção a todos, eu me chamo Olívia Marta, sou a cofundadora da Comunidade Católica Apacentai, moro em Juiz de Fora, Minas Gerais e faço parte da paróquia Nossa Senhora do Líbano, no bairro Grajaú. Estamos aqui hoje, no dia 17 de outubro, sexta-feira da 28ª semana do Tempo Comum. Hoje a igreja celebra a memória de Santo Inácio de Antioquia. Santo Inácio foi bispo e mártir. Se não me engano, se eu vi mesmo, se a história foi desse bispo, ele foi morto por pregar o evangelho, é claro, no início da vida cristã, né, no ano 100, 200 depois de Cristo, ainda na época dos apóstolos, alguma coisa assim, e ele foi entregue aos leões, né? Foi colocado lá para todo mundo ver os leões, né, despedaçando ele. E tudo isso ele fez louvando e agradecendo a Deus. Se foi esse mesmo o filme que eu vi, Santo Inácio é esse, bispo e mártir. Morreu pregando o evangelho e falando de Jesus. Que o exemplo dos santos, dos nossos santos e dos santos mártires possam nos aproximar cada dia mais de Jesus. Ontem nós celebramos a memória de Santa Edvige, São Geraldo Magela e Santa Margarida Maria Lacoque. Tudo ontem. E hoje Santo Inácio de Antioquia. E assim um mês lá vai caminhando. Vem São Judas Tadeu aí. Vamos preparar o nosso coração e pedir a intercessão dos santos pelas nossas causas, né? Nós estamos reunidos aqui em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, amém. Bom dia, Espírito Santo de Deus. O que vamos fazer juntos hoje? Vamos refletir o Evangelho, está no livro de Lucas, capítulo 12, versículos 1 seguintes. O Senhor esteja conosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Lucas. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, as multidões iam se ajuntando aos milhares, a ponto de pisarem uns nos outros. E Jesus começou a dizer, antes de tudo, a seus discípulos, tomai cuidado com o fermento dos fariseus, que é a hipocrisia. Não há nada oculto que não seja descoberto, nada de secreto que não venha a ser conhecido. Por isso, tudo que tiverdes falado no escuro será ouvido em plena luz, e o que tiverdes falado ao pé do ouvido, no interior da casa, vai ser proclamado sobre os telhados. Eu vos digo, meus amigos, não tenhais medo daqueles que matam o corpo e depois disso nada mais podem fazer. Vou mostrar-vos a quem deveis temer. Temei aquele que depois de matar tem o poder de lançar na geena, no inferno. Sim, eu vos digo, a esse deveis temer. Não se vendem 5 pardais por 2 moedas? No entanto, de nenhum deles Deus se esquece. Mais que isso, até os cabelos de vossas cabeças estão todos contados. Portanto, não tenhais medo. Vós valeis mais do que muitos pardais. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Olha, gente, que bonito quando Jesus termina dizendo, não tenhais medo, nós valemos muito mais que muitos pardais. Que bacana, né? Jesus começa falando para os discípulos. É a continuação do evangelho de ontem. Quando Jesus falou diretamente com os fariseus e com os mestres da lei, chamando eles de hipócritas. E aqui Jesus está dizendo para mim e para você, para que nós não sejamos como eles. Jesus começou a dizer antes de tudo a seus discípulos, tomai cuidado com o fermento dos fariseus, que é a hipocrisia. O que significa o fermento? Quando a gente coloca um pouquinho de fermento na massa, ela cresce. Então, cuidado com esse fermento dos fariseus que poderia contaminar, corromper os discípulos de Jesus. Jesus não queria e não quer os seus discípulos hipócritas. O que significa hipocrisia?
né? Como nós vimos essa semana, por fora bela viola, por dentro pau embolorado, duas caras, aqui na frente eu sou uma coisa, por trás eu sou outra. Jesus está dizendo, não há nada oculto que não seja descoberto, nada de secreto que não venha a ser conhecido. Às vezes a gente faz as coisas e acha que ninguém está vendo, mas as pessoas estão vendo. E se não estão vendo, vão ver, porque nada fica escondido, nada. Tudo o que tiverdes falado no escuro será ouvido em plena luz. O que tiverdes falado ao pé do ouvido no interior da casa vai ser proclamado sobre os telhados. O que significa ser proclamado sobre os telhados? Sabe o quê? O que fica em cima do telhado? A antena. Não é uma antena? Antena de TV. Antigamente tinha até rádio, tinha antena, né? Hoje em dia não usa muito mais isso, né? Mas em muitos lugares ainda se encontram antenas. E essas antenas transmitem o quê? Notícias. Então Jesus está dizendo para a gente não ficar falando às escondidas, ao pé do ouvido, cochichando. Oh, você ficou sabendo? Cara, eu vi, aconteceu isso. Aí você fala aqui e o outro vai lá e divulga para todo mundo escutar. Hoje em dia nem precisa mais de antena, né? A própria internet ela é capaz de difamar uma pessoa assim, ó, num estalar de dedos. Poucos dias, ontem ou anteontem, não sei, eu li uma notícia de um escândalo numa paróquia lá em, se não me engano, Cuiabá. Não sei se é Curitiba ou Cuiabá, não sei. Não me atentei a esses detalhes, rezei, mas nem vou trazer muito isso aqui. Só que foi um escândalo, infelizmente, né? Mas a gente tem que fazer o quê? Rezar. Eu não preciso ficar divulgando essas coisas. A árvore só faz barulho quando cai. Quando ela está crescendo, ela cresce em silêncio. Não é assim? A árvore na floresta está crescendo e ninguém está vendo. Mas se alguém levar um machado lá e cortar uma árvore grande, ela vai cair e vai fazer... Vai fazer um mau barulho. Então, nós não temos que levar assunto para frente, nós temos que rezar. Eu vos digo, meus amigos, não tenhais medo daqueles que matam o corpo e depois disso nada mais podem fazer. Padre Zezinho gravou uma música uma vez que falava sobre isso. Não temais os que matam o corpo, não temais os que armam ciladas, não temais os que vos caluniam, nem aqueles que portam espadas. Não temais o papel dos profetas, que o papel do profeta é falar. Tenha medo somente do medo de quem esqueci agora. Tenha medo somente do medo. É essa frase aqui de Jesus, daqueles que matam o corpo, mas não podem matar a alma. Não pode matar a alma. A alma pertence a Deus. Só Deus pode condenar, como aqui está dizendo. Tenha medo daquele que depois de matar tem o poder de lançar no inferno. Porque Deus sabe de tudo, nada passa escondido, nada passa despercebido. Eu vos digo, e a esse deveis temer, não se vendem 5 pardais por 2 moedas, no entanto, de nenhum deles Deus se esquece. Mais que isso, até os cabelos de vossas cabeças estão todos contados. Portanto, não tenhais medo, vós valeis mais do que muitos pardais. Jesus fala, não tenhais medo nesse evangelho, se não me engano, umas 4 vezes. Não tenhais medo, não tenhais medo, não tenhais medo. E a palavra de Deus todinha, ela tem 365 vezes essa frase, uma para cada dia do ano. Não tenhais medo, eu estou contigo.
Aquele que cuida de mim não cochila nem dorme. Ergo os meus olhos para o alto, de onde vem o meu socorro. O meu socorro vem do Senhor, que fez o céu e a terra. Eu não tenho que ter medo de ninguém. Eu tenho que ter medo de não falar de Deus. Eu tenho que ter medo de falar uma coisa e viver outra. Eu estou aqui, estou pregando, estou falando de um amor, falando bonito, mas dentro da minha casa, no escondido do meu quarto, aonde só Deus vê, eu tiro a minha máscara. É isso que eu tenho que ter medo. Não é, gente? Nós temos que temer a Deus, mais ninguém. Nós estamos vendo aí nos noticiários, e eu gosto de acompanhar porque me interessa as coisas, né? Principalmente do nosso país, me interessa muito a política do nosso Brasil, porque isso interfere em nós, interfere na nossa vida financeira, interfere na nossa vida pública, interfere na nossa saúde, interfere no nosso trabalho. Então eu acompanho para saber o que está acontecendo. E a gente tem visto muita gente sendo desmascarada. Isso, gente, é vergonha. Isso é uma vergonha. Fulano de tal roubou bilhões dos aposentados, dos pensionistas, das viúvas, dos viúvos, dos indefesos. Já é tão pouco e a pessoa ainda vai lá e rouba. Isso sim, essas pessoas devem ter medo, mas nós não. Nós não podemos ter. Nós temos Deus, e se nós fazemos a vontade de Deus e vivemos segundo o Evangelho, a gente não precisa ter medo de nada. Nós temos que andar na rua de cabeça erguida. Eu não devo nada para ninguém. Não é assim? E temer a Deus. A temer a Deus sobre todas as coisas não é ter medo de Deus, é ter temor de Deus. Porque Deus sabe de tudo. Deus vê tudo e Deus está conosco o tempo todo. Então nós não precisamos ter medo de nada nem de ninguém. Amém? Senhor, eu sei que tu me sondas, sei também que me conheces. Se me assento ou me levanto, conheces meus pensamentos. Deus sabe de tudo, Deus cuida de tudo. Senhor, eu sei que tu me sondas, Senhor. Eu sei que tu me sondas, Senhor. Eu sei que tu me sondas, Senhor. Eu sei que tu me sondas. Eu sei que tu me amas, Jesus. E se Deus é por nós, quem será contra nós? Amém? Fim de semana chegando, sábado, domingo, dia do Senhor. Quero convidar você, né, e falar com você, motivar você a não deixar de participar da Santa Missa no domingo. É dia do Senhor. Amém? Vá para a igreja, vá bonito, vai cheiroso, vai arrumado. É para se encontrar com Deus, o amado de nossa alma. Nós estivemos aqui reunidos e vamos permanecer unidos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.